As relações sociais são essenciais. Criar ligações de empatia com o próximo podem fortalecer e transformar o homem. Para John Donne, nenhum homem é uma ilha, sendo cada indivíduo um pedaço do continente, uma parte do todo. Mas qual o papel da arte nas relações humanas? Cada artista, dentro das suas produções, expõe de diferentes formas o que se entende dessas conexões. Através da mostra coletiva intitulada Nós, 10 artistas contemporâneos discutiram as relações humanas. São 23 trabalhos apresentados nos mais variados suportes. Em 2002, eu tive uma das minhas primeiras experiências como crítica de arte. Eu escrevi um texto para uma exposição do Ricardo Basbaum, que é um dos artistas da exposição, né? E um diagrama dele fazia parte dessa exposição individual. E a frase que eu entendo como uma espécie de subtítulo da exposição é: afetos criam ligações de seda com a força de cabos de aço. Foi uma frase que ficou reverberando, além de linda, ela é super forte, né? Até que em 2013 eu fui fazer uma curadoria no Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea e me debrucei sobre a obra do Bispo. O artista plástico brasileiro Arthur Bispo do Rosário produziu instalações, colagens, bordados, tapeçarias e estandartes. Sua obra mais conhecida é o Manto de Apresentação. A peça é composta por diferentes símbolos e palavras. E essa frase reapareceu com força total, então veio a ideia da exposição Nós. Nós, eu vejo ele com 3 sentidos diferentes, né? Primeiro, é a primeira pessoa do plural, então é o expoente dessa vida em comunidade, a vida em relação, né? Ao mesmo tempo, esse vocábulo dá conta um pouco dessa ideia de uma amarração que é diferente do laço. O laço é algo fluido, é algo que se desfaz com alguma facilidade. O nó tem sempre essa possibilidade de ser um nó cego, uma amarração mais difícil de ser desatada. Então, como uma exposição que lida com os afetos, com as relações afetivas no mundo contemporâneo, tem essa dualidade. E ainda essa palavra nó a gente usa para se referir a uma coisa negativa, né? A ideia de nó na garganta, uma coisa quando está encaroçada, quando está com um nó, a gente diz que é aquela coisa que não anda. Era muito arriscado a gente, numa exposição sobre afetos, cair em determinados clichês, né? Quando a gente sabe que os afetos também são aquilo, óbvio, que nos humaniza, mas também aquilo que mais nos fragiliza, né? Um pouco do nosso calcanhar de Aquiles. Então a exposição tenta com essa palavra, né, curtinha e sonora, dar conta dessa complexidade das relações afetivas, e sendo a arte um pouco essa potência, né, do afeto e do sensível, mesmo num mundo em que, enfim, tenta nos negar essa possibilidade. Então é um pouco esse universo correlato e não literal das relações de afeto, mas tudo o que envolve. Selecionar e organizar obras e projetos em um determinado espaço é um compromisso que o curador assume em criar e até mesmo recriar histórias. Para mim, a curadoria é um texto, né? A exposição, assim, cada um desses mais de 20 trabalhos que estão presentes aqui, é uma frase de um texto. Só que é sempre muito perigoso a gente querer dizer uma ideia a priori, né, com o trabalho que é um universo em si, é de uma complexidade, é como se cada um desses artistas que aqui está presente fosse uma constelação. Mas a gente tem que ter esse cuidado de deixar que essas frases, que são as obras, que são os trabalhos, ecoem, né? Elas têm sentidos próprios que a gente não pode deturpar. O próprio trabalho do Ricardo Basbaum, esse diagrama que ele fez lá em 2002, na minha opinião, ele tinha que estar presente. Ele era meio que a razão de ser do projeto. Ao mesmo tempo, não fazia sentido reapresentar um trabalho. Então, o Ricardo fez um novo diagrama, pensando, né, no espaço que a gente ia ter na galeria, nas dimensões. Então, acho que o projeto ter proporcionado
por exemplo, que o Ricardo criasse um novo diagrama, que o Léo Aires, por exemplo, produzisse uma obra especialmente para a exposição, ou que a Cristina Salgado, o Renato Bezerra de Mello apresentassem trabalhos que foram inéditos, é muito recompensador. A exposição aconteceu na Caixa Cultural Brasília. É interessante que tem sempre uma profundidade, uma complexidade das obras individualmente dentro da produção de cada artista. Então é um desafio trazer isso para uma exposição coletiva grande, né? 10 artistas, mais de 20 trabalhos. Alguns artistas entram com 4 obras, 3 obras. Então manter uma equidade, né? Ao mesmo tempo uma generosidade com as obras fez parte da escolha, não só tentar fugir de uma certa obviedade. Por exemplo, o Tunga é muito conhecido pelas instalações de grandes dimensões, então as obras que eu escolhi são obras diminutas, né, muito menos espetaculosas, um pouco dessa associação, né, mais direta. Mesma coisa com a Ana Maria Maiolino. É uma artista bastante conhecida por seus vídeos, né? Uma das pioneiras da videoarte no Brasil, mas os vídeos que eu escolhi são vídeos recentes, né? Bastante amadores em certo sentido, né? Feitos com câmera caseira, com uma ambiência assim, cotidiana, prosaica, né? Então eu tentei costurar essas relações, fugindo um pouco das associações mais diretas que a gente pudesse ter. Os trabalhos presentes na mostra lidam com todos os âmbitos das relações afetivas através de obras que mostram diferentes percepções do universo que nos cerca. Temos vídeos, bordados, instalações, diagrama, performance, textos, esculturas, né, os mais variados suportes, com artistas justamente de diversas gerações, e é interessante, alguns nichos temáticos, né, foram se solidificando. Quando eu fiz as escolhas dos artistas e em diálogo com eles, né, cheguei a um certo corpo de obras, eu já tinha ideia, né? Mas é impressionante como esse frequentar a exposição várias vezes, ficar muitos dias com as obras, né? Então essas relações, né? O corpo, a casa, a relação entre o eu e o você, todos esses campos temáticos acabam se condensando. Na arte contemporânea, a experimentação muitas vezes se torna a aliada principal para a criação. A arte contemporânea é realmente de uma complexidade, de uma variedade, né, de suporte, mas grosso modo a gente poderia dizer que a arte contemporânea está em ação, em produção desde os anos 60. Começou, digamos, uma investigação no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, a partir de uma dúvida, a partir de uma certa negação das grandes narrativas modernas. Em geral, a gente associa a modernidade com certas certezas, né? Digamos que a arte contemporânea coloca mais dúvidas, mais perguntas e problemas do que certezas. Tem uma filósofa francesa que eu gosto bastante, que é Anne Coquelin. Ela tem um livrinho chamado Arte Contemporânea, uma Introdução, em que ela vai analisar a arte contemporânea a partir dessa ideia de sistema, né? E ela entende o sistema da arte contemporânea como um sistema em rede. E ela pensa, né, nessas várias conexões, nessas várias relações que o artista na contemporaneidade tem que ter, né? Justamente isso, ele é artista, ele é professor, ele é curador, ou seja, se até então a gente tinha fulano de tal, vírgula, pintor, escultor, gravador, né? A gente hoje em dia fala que é um artista, ou artista, curador, professor, pesquisador. Então essa complexidade de ser artista na contemporaneidade, enfim, tem a ver com essa expansão dos suportes, tem a ver com essa crítica, né, da razão moderna, dessas certezas. No próximo bloco, vamos conhecer mais a fundo os artistas e as obras que fizeram parte da exposição Nós.
É interessante perceber, né, como vários trabalhos lidam com linguagem, lidam com a palavra, né? Ao mesmo tempo tem outros trabalhos que são mais, digamos, silenciosos, que têm um caráter mais experimental, né, ou mais introspectivo. Voltamos em instantes. O programa Arte na Tela está de volta apresentando a exposição Nós, 23 obras, 10 artistas contemporâneos brasileiros, diferentes gerações, apresentam formas de entender as relações humanas. O Alexandre Sá, a gente tem uma performance, né, que se chama Meu Corpo, Teu Corpo, Nós da Paisagem, que 2 corpos instauram uma arquitetura. Ele, em diálogo com alguém do público, vai conversando, até que chegam numa frase que, digamos, seja uma instrução quase utópica de uma performance, né, de uma ação impossível, algo como ficar uma semana sem ligar a TV, subir na mesa do seu escritório, do lugar onde você trabalha e gritar por 1 hora, ficar em silêncio, sem falar com ninguém, com todos os dispositivos eletrônicos desligados por 3 dias. Essas conversas são privadas, se dão no espaço expositivo, que é um espaço aberto de grande circulação, mas são privadas. A gente tem acesso a elas apenas a partir dessa última frase que condensa a conversa. O Arthur Bispo do Rosário está presente com 4 obras. Para mim, uma das minhas obras prediletas, né, da exposição, que é o Sem Título Porta-Toalhas, que é uma obra que a gente tem uma estrutura de madeira com algumas toalhas antigas dobradas, né? Então com cores, texturas diferentes, assim, e são justamente toalhas poídas, repletas de memória. A gente fica pensando, né, como aquelas toalhas que foram dos nossos avós ou dos nossos pais, que já estão lá nas nossas gavetas, né, surradas, furadas, manchadas, mas que a gente mantém uma relação de afeto, não consegue se desfazer. Então acho que o trabalho tem essa delicadeza, essa poesia bastante forte. O Léo Aires, aqui em Brasília, a gente tem mais um vídeo e uma instalação, né, que é o Ordem Causa e o Discoteca de Mão. Eu acho que justamente foi um trabalho que ele fez especialmente para a exposição. E para a exposição ele realizou um domo geodésico, né, que funciona como uma estufa para essas plantas. E aí no entorno desse domo a gente tem 2 máscaras, né, que as pessoas podem respirar o oxigênio de dentro do domo, e tapetinhos de yoga. Então justamente uma proposta de desaceleração, de meditação, de uma outra espaço-temporalidade. O Renato Bezerra de Mello também está presente com 3 trabalhos. O Trabalhando em Silêncio, que é uma série de guardanapos de linho, né, que ele ganhou de presente da mãe. E aí, a partir de pessoas do círculo pessoal dele, como amigos, artistas, familiares, né, ou pessoas que trabalham diretamente com um bordado, ele foi rebordando, digamos assim, em cima do padrão de flores que tinha. Então, criando novos pontos, novas relações, novas memórias, como se cada um desses pontos do bordado fosse uma assinatura. Da Ana Miguel, eu gostaria de comentar o Hoje Todos Devem Amar, um sonho de Léry, em que ela une uma das narrativas, né, sobre o Brasil, a partir do Jean de Léry, que é um escritor, um viajante francês, na verdade. E aí, a partir desse confronto com os índios Tupinambá, né, a captura, então o trabalho tem toda essa relação com as miniaturas que o trabalho da Ana Miguel tem, né, mas tem também essa relação com o filme do Tarkovsky, o Andrei Rublev, então, que narra um pouco essa história de um pintor que teria sido capturado. Então, eu acho que é um trabalho que une, né, uma complexidade de histórias, memórias, imagens, assim, distantes, tanto geograficamente quanto historicamente.
Entre um artista e outro, ideais, sentimentos e convergências contidos nos relacionamentos vão tecendo formas que compõem a exposição Nós. A Cristina Salgado, o trabalho que eu gostaria de comentar é o Dupla, né? Eu acho que tem bastante essa relação que o título Nós coloca, né? O eu só se torna eu a partir de uma relação com o tu, né? Com uma alteridade, com um parâmetro que ele é externo. Então, a dupla da Cristina Salgado tanto pode ser o feminino e o masculino, né? O interior e o exterior. Então, de um lado a gente tem essa pele rosada, né? Do outro lado a gente tem como se fossem as entranhas, com a cor mais de sangue, né? Vermelho. E a Daniela Matos está presente com 2 trabalhos, né? Um bordado e outro é um texto que ela intitula Como Fazer para Si um Abrigo de Livros, né? São meio que instruções de um jogo e aí pensando nessa relação, né, de um abrigo de livros. O livro instaura uma arquitetura, ao mesmo tempo possibilita viagens, né, utópicas, impossíveis, abre caminhos, né, para possibilidades outras. É interessante perceber, né, como vários trabalhos lidam com linguagem, lidam com a palavra, né? Ao mesmo tempo tem outros trabalhos que são mais, digamos, silenciosos, que têm um caráter mais experimental, né, ou mais introspectivo. É interessante essa recuradoria, né, que proporciona que a gente vá repensando essas relações, enfim, criando novos aprofundamentos nos trabalhos, né, e entre eles. Então é bastante interessante. Ficamos por aqui com mais essa edição do Arte na Tela. Até o próximo programa. O programa Arte na Tela tem o apoio da Galeria de Arte do Templo da Boa Vontade, espaço aberto ao talento de artistas do Brasil e do mundo, com mais de 570 metros quadrados, que une cultura e espiritualidade ecumênica, localizado na Asa Sul 915, em Brasília, Distrito Federal. Informações, acesse www.tbv.com.br.